Olá, eu sou Escila Menezes, eu sou atriz e professora de Direito e a gente está aqui para conversar com você, internauta. Eu estou do lado do meu companheiro querido, Newton Albuquerque, e também a gente está acompanhado pelo também nosso querido Daniel Pio Bezerra. Bom, meu nome é Newton Albuquerque e nós estamos aqui para bater um papo a respeito das questões da conjuntura, também das questões da estrutura que incidem sobre a conjuntura, enfim, sobre vários assuntos que nos angustiam no tempo presente, mas que também, é sempre importante lembrar, abrem grandes perspectivas, não nos entreguemos ao pessimismo. Mas antes de começar, como é que vocês se conheceram e se tornaram militantes de esquerda? A gente estudou na mesma faculdade, a gente fez Qual faculdade? Faculdade de Direito aqui da UFC, e a gente foi colega de turma em algumas disciplinas, e também a gente fazia movimento estudantil. Só que na época eu militava no PCdoB e o Newton militava no PT. É isso. Nos conhecemos na faculdade, nos conhecemos antes de começarmos a namorar, né? E depois, em função das proximidades, das aulas comuns, fomos nos entendendo cada vez mais e nos aproximando até namorados. A gente virou amigo antes de mais nada, e aí depois, né, foi impossível não cair arrebatadoramente de amor por este rapaz. Imagine eu. Aproveitando a simpatia de vocês, como é que vocês vê o trágico desgoverno Jair Bolsonaro, apoiador do nazismo e do fascismo? Bom, eu queria começar para fazer uma observação que é uma coisa que me dói muito em relação ao grande golpe que se dá à cultura brasileira. A gente fala desde de 2016 no golpe institucional, né? No golpe que se deu à Constituição, não só à presidenta Dilma, mas ao povo brasileiro, à democracia. Mas isso vem conjuntamente com uma série de outros mecanismos, né? E ações de destruição da sociedade do Estado brasileiro. E a cultura é um dos pontos centrais. O que eu percebo é que existe uma intenção de desqualificar a cultura brasileira, certo? De criminalizar a cultura brasileira, certo? E de realmente hostilizar todas as manifestações culturais brasileiras, certo? Isso, inclusive, faz com que a gente tenha dificuldade de se enxergar como brasileiro e fique com a ideia bastante colonizada, né, de que nós somos, na realidade, herdeiros dos europeus, que é uma grande estupidez, porque o Brasil nasce como Brasil na hora que há o encontro de povos distintos. Antes da chegada dos portugueses, nós tínhamos uma terra que era habitada por muitas nações indígenas, certo? E essas muitas nações indígenas constituíam vários processos civilizatórios que ainda não era o Brasil. O Brasil vai se constituir necessariamente, no meu entendimento, como um povo mestiço. O Brasil é essencialmente mestiço. Então, qual é a importância disso? Quando eu desqualifico todas as expressões culturais, né, desse Brasil mestiço, eu também gero, até inconscientemente, uma percepção depreciativa do próprio povo brasileiro. Uma das coisas que eu percebo é que uma coisa que na realidade não é nova, é que quando você quer atingir um povo, você também desqualifica-o culturalmente. Então, por exemplo, o que a gente está vendo? A gente está vendo a desqualificação e a criminalização dos índios e das expressões indígenas, certo? O que aconteceu há um tempo atrás? Quando nós tivemos a abolição dos escravos, houve ainda na República uma série de ações do Estado
que não, primeiro, não recebiam essas pessoas recém-libertas para incluí-los na sociedade. Segundo, criminalizavam as expressões ou africanas ou afrodescendentes. Então, essas pessoas foram obrigadas a saírem das fazendas e a não ter lugar nenhum, certo? Então, a libertação ela é um passo para uma possibilidade de cidadania, mas a cidadania não se fez, porque quando eu não tenho reconhecimento da minha expressão cultural, eu não tenho meu reconhecimento como sujeito. E assim, para tentar fechar inicialmente essa conversa, para eu conseguir me sentir sujeito, eu preciso ter uma consciência do que eu sou culturalmente, eu preciso valorizar as minhas expressões culturais, né, e não criminalizá-las. Então, as religiões afrodescendentes, as expressões religiosas ou culturais, inclusive dos indígenas, estão sendo criminalizadas. E, além disso, o que a gente vê também? A gente vê assassinato de líderes indígenas e a gente vê também uma radicalização do assassinato da juventude negra na periferia. Então, nesse sentido, a gente percebe, do mesmo jeito que os judeus foram perseguidos no nazismo, a gente está vendo essa perseguição aqui. Só que para o Hitler conseguir fazer o que ele fez, ele passou anos num processo justamente de esvaziamento da cultura judaica, de criminalização desta cultura, certo? E de percepção como algo pestilento e monstruoso da cultura judaica. Então, a partir dessa leitura, dessa narrativa dessa cultura, é que a eliminação física ficou aceitável na sociedade alemã. Bom, eu acho que o fascismo, fora esses elementos que a Cida colocou muito bem, é a expressão da barbárie, né? A bem da verdade, em termos conceituais, o fascismo é a forma mais mórbida de dominação burguesa, é a ditadura do capital financeiro na sua dimensão mais letal. Então nós estamos nos deparando com o que é de pior, não há coisa pior, né? Nós podemos lamentar a imposição dos valores, por exemplo, neoliberais, nós podemos lamentar outras formas de hegemonia burguesa que sempre se deram no país, mas sem dúvida o fascismo é a mais torpe, a mais perigosa, a mais aniquiladora, a mais anticivilizatória. E com uma particularidade, no nosso caso, que ainda torna esse assunto mais preocupante, porque, como eu bem disse, o fascismo é expressão do capital imperialista, especialmente na sua fase superior de desenvolvimento, como diria Lenin, né? Mas o fascismo traduzia, ainda que de uma forma torpe, ainda que de uma forma mistificatória, a certa valorização do nacional, né? Esse era o elemento que buscava legitimar o fascismo. Era uma forma de extorsão das burguesias nacionais, italiana, alemã, né? Mas particularmente trabalhando aquela ideia da unidade proletária da nação italiana ou alemã contra as identidades nacionais de outros que eventualmente a ameaçavam. E no caso do que nós estamos vendo agora com o neofascismo, é pior, porque ele usa o discurso do nacionalismo, mas nem sequer o nacionalismo, na sua expressão burguesa, que é uma coisa que eu não defendo, mas estou dizendo que ainda procurava, a partir disso, legitimar uma ideia de desenvolvimento interno, nem sequer disso tem. Né? Quer dizer, é uma forma ainda mais mentirosa, porque ele faz um discurso fascista, mas, na verdade, o que nós estamos vendo é um entreguismo mais completo, incomparável com qualquer outro momento da história brasileira. Nós estamos, na verdade, nos desindustrializando. O nosso parque industrial está sendo aniquilado, né? Está sendo vendo aí, por exemplo, essa imposição de um câmbio que acaba completamente com a nossa economia interna, maximiza os processos de fluxo das riquezas de dentro para fora, né? Além de tudo isso, todos esses aspectos dramáticos, a destruição da cultura, que a Cida já mencionou aqui, a destruição das universidades públicas, que produzem 95% da pesquisa
e da extensão do país, ou seja, é o nosso futuro, e se nós não nos incorporarmos no padrão tecnológico, nós não conseguimos nos inserir ativamente no processo. E também, especialmente, aquilo que eu destaquei inicialmente, a forma agressiva com que eles procuram destruir completamente as bases do Estado de Direito, do garantismo institucional, do garantismo individual, dos direitos fundamentais, de toda a ideia de separação de poderes, enfim, todos aqueles valores liberais clássicos, e a destruição da democracia, né, em todos os seus aspectos. E a introdução de algo que ainda me parece mais insuportável, que é a mentira como método. É a ideia de que tudo pode ser verdade, ou seja, não há mais conceito de uma proximidade da realidade do discurso. Então, tudo é feito em tom manipulatório. Ele mente contumazmente, ele sempre sabe que está mentindo. Ele tem um ministro que é altamente desqualificado, uma figura que age porcamente, mentindo, difamando as universidades. Quer dizer, construções institucionais que são tenras, que levam décadas para serem montadas, são rapidamente atacadas e vilipendiadas para tornar o Brasil um país recolonizado. Então, é muito grave o que nós estamos vendo, né? Para mim, o governo Bolsonaro, eu costumo qualificar como um governo de ocupação. Como nós tivemos o Pétain na França, ocupação nazista, o que nós temos aqui, na verdade, é um bando de canibais que procuram aviltar o país. Detestam o país. Detestam o país, querem destruir os seus símbolos, querem destruir o seu povo, querem destruir a sua classe trabalhadora, as suas universidades, a sua cultura, até mesmo a possibilidade de uma convivência minimamente saudável entre as pessoas. É um governo da morte. Hoje é um conceito que o Vladimir Sarfati usa, que é o conceito de necrofilia. O que nós estamos vivendo hoje, isso está adoecendo as pessoas, está adoecendo todos nós. Se nós não tivermos cuidado, inclusive de muitas vezes criar um pouquinho de utopia privada, recorrer a um livro de literatura, a um filme que eles estão também tentando censurar, e é um teatro, desenvolver relações de afeto com os amigos, com as pessoas mais próximas, nós estamos nos intoxicando. Que é impossível para mim aceitar a ideia de que esse governo vai ter uma durabilidade de 4 anos. Porque se durar 4 anos, com 1 ano de destruição que ele já fez, ainda mais um governo ilegítimo, porque por mais que alguns companheiros queiram dourar a pílula, na verdade esse é um governo eleito através de métodos sórdidos, da mentira, da interdição do principal candidato que ganharia as eleições, pelo ex-presidente Lula, e de toda essa sorte de patranhas que nós vemos conduzida pelo senhor Sérgio Moro com a omissão culposa do Supremo Tribunal Federal e das instituições judiciárias. Né? Então, na verdade, um governo trágico. Eu penso sempre que em qualquer momento eu vou acordar e o que nós estamos vendo não é real, porque é absolutamente assustador o que ele está fazendo. Né? Mas nós haveremos de reagir como nós estamos vendo na América Latina. Né? O que eu sinto é assim, existe um método muito antigo na política, que é o esvaziamento da força simbólica do capital político, né, seja de uma instituição, seja de um povo, seja de um líder, para depois você dar o golpe fatal, né, ou a eliminação física, ou a destruição, ou o fim, por exemplo, de uma instituição. Então, eles fizeram isso em relação à Petrobras, venderam a imagem de uma empresa incompetente, medíocre, corrupta e não antiquada, né, não competitiva, que não tem nada a ver. Então, eles estão fazendo isso em relação a todo o Estado brasileiro, certo? Por exemplo, o que são as várias mãos do Estado? Né? Onde é que esse Estado chega na vida concreta das pessoas? Então, por exemplo, quando eles têm essa depreciação das universidades como um antro de pessoas pervertidas, né, e de pessoas que só estão lá para comer o dinheiro público, né, se drogarem, esse tipo de coisa, o que eles querem? Na realidade, eles querem o fim à interdição do pensamento, né, e o fim à interdição de uma população pensante.
Não só que eu acho muito interessante e dolorosa, que é o seguinte, por exemplo, o brasileiro, de uma forma geral, eu acho que ao longo, desde a nossa formação, a gente tem uma coisa mal resolvida em relação à nossa autoestima. Nós ou somos ufanistas, ou nós achamos que nós não somos nada. E eu acho que houve uma sacação muito perspicaz disso, a lançar, através, por exemplo, a própria condenação do ex-presidente Lula. O Lula, ele realmente conseguiu sair dos seus 2 governos como uma figura representativa do povo brasileiro e que fez sucesso. Então, dentro de toda a cultura capitalista, se tem a ideia de felicidade é de alguém que fez sucesso. Qual a diferença do Lula com o Silvio Santos? O Lula foi um homem que veio da miséria do Nordeste, né? Fez a migração que uma multidão de pessoas fizeram, mas que ascendeu na sociedade e conseguiu respeitabilidade até internacional através das próprias contradições do sistema. Diferente, por exemplo, de uma figura do Silvio Santos, que também pode ter tido uma origem pobre, mas ele se fez na construção do próprio sistema, né? Isso é até muito questionado se ele era de origem pobre ou não. Mas tem vários empresários que nasceram de famílias com dificuldades, né, e se tornaram pessoas ricas, mas eles fizeram isso dentro da construção e do fortalecimento do sistema. Lula vai fazer essa elevação através das contradições do sistema e mostrando as contradições do sistema. Então, assim, isso faz com que gere nas pessoas uma possibilidade de inspiração num projeto de crescimento individual que pode ser também questionador do próprio sistema. Na hora que eu mostro que então, o Lula é o povo brasileiro, e isso ficou muito forte. Então, na hora que eu mostro que o Lula, faço essa narrativa de que o Lula é um bandido, que o Lula é um corrupto, o que ficou na população? Nós somos bandidos, nós somos corruptos. Então, assim, como existe uma narrativa muito persistente de quebrar a autoestima desse povo, porque se eu me interpreto como um povo corrupto, um povo bandido, um povo que nunca vai dar certo, que é preguiçoso, o que eu faço? Eu vou me penalizar, principalmente com a acessão de um discurso fanático, de um discurso que, no meu entendimento, tem nada a ver com o discurso cristão, tá? Que é muito veiculado pelas igrejas neopentecostais. E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter uma mistura entre crime e pecado. E aí, o que acontece com alguém que age de forma criminosa ou de forma pecaminosa? Eu preciso de punição. E o que é essa punição? É a retirada de direitos e a retirada de sonhos. Então, eu acho que boa parte, inclusive, dessa nossa passividade, que infelizmente o povo brasileiro é um povo que eu acho violento, mas ao mesmo tempo passivo, do ponto de vista da sua ação política mais radical, certo? Atualmente, eu infelizmente ainda percebo isso. Mas quando ele se percebe como um povo que o Brasil não tem jeito, essas coisas só acontecem no Brasil, nós somos todos corruptos, o brasileiro só quer tomar vantagem, então eu vou aceitar sim a perda de direitos. Vivemos o filme Bacurau? Fila. Bom, eu acho que o Bacurau, ele mostra uma situação utópica e distópica, né? Porque você tem uma sociedade que é muito cooperativa, mas que está sofrendo um ataque absolutamente brutal, né? Que indica a sua eliminação, por isso distópico, certo? Acho que a gente não está na situação como o Bacurau, porque a gente não tem esse nível de organização e essa consciência cooperativa que a gente encontra na cidade de Bacurau. Eu acho que o filme como toda grande obra de arte, né, ela pretende ser uma espécie também de ultrapassagem dessa realidade, né? Quer dizer, ela é uma metáfora, mas ao mesmo tempo aponta para uma construção de um porvir, né? Então, nesse aspecto, Bacurau, eu tenho até algumas críticas ao filme no sentido de algumas analogias, ou de algumas dicotomias, melhor dizendo, que se fazem no filme entre o sudestino e o nordestino, coisas do tipo, né?
Mas eu acho que o filme ele traduz um pouco, até um sentimento pessoal que eu tinha. Eu costumava sempre mencionar que era como se nós estivéssemos vivendo numa realidade armada, em que nós estivéssemos sendo, digamos assim, objetos de uma ação perpetrada por poucos. Né? Me parece um pouco isso, que é como se fosse um laboratório. É exatamente isso que a gente verifica no filme. Há toda uma trama sórdida, né? Uma trama mentirosa, uma trama que envolve poder midiático, grande capital financeiro, corporações internacionais, latifundiários, para exatamente extorquir o povo brasileiro. O que nós estamos vendo hoje aqui nada mais é do que uma nova forma de acumulação primitiva. O Marx se referiu à acumulação primitiva que se deu na Europa, nos albores da modernidade, que também se estabeleceu com base na política colonial da África e de outros continentes. E nós estamos vendo, aliás, há quem diga que o fascismo é exatamente isso, a aplicação desse colonialismo no plano interno. O que nós estamos vendo é exatamente isso, né? Quer dizer, uma ação assim, conspiratória realmente para acabar com o país. E eles estão indo com muita volúpia. Né? O que me impressiona é isso. Nós já tivemos governos neoliberais como o governo Collor, como o governo Fernando Henrique, que foram governos que tiveram efeitos muito nefastos para o país, em termos de desenvolvimento, em termos de política externa, de subordinação, uma política completamente subalterna às determinações dos centros imperialistas, em todos os aspectos, mas eu nunca vi, e acho que talvez não haja registro, em termos recentes, inclusive em outros governos, algo assim tão violento, tão condensado no tempo, né? Porque você veja bem, ele está atacando a nossa matriz econômica, ele está fazendo com que nós regredamos a condição da época da República Velha, ele está estiolando os partidos políticos, o sistema político partidário, ele está destruindo o sistema jurídico, as garantias institucionais. A Constituição de 88 hoje é uma senhora defunta, né? Assim foi colocada. Né? Quer dizer, enfim, ele está alquebrando todas as bases que levaram décadas a serem construídas. É um processo de uma violência enorme. E ele sabe, e os seus sequazes também sabem, que não precisa ser muito conhecedor de sociologia ou de ciência política, que isso vai ter algum efeito. Né? Porque está tendo efeito na América Latina. Né? Na Argentina já houve a derrota do Macri, houve levantes na Colômbia, que há muito tempo não se movia, o Chile se moveu de uma maneira que ainda está se movendo, o Equador, o Haiti está se levantando. Os próprios Estados Unidos, você está vendo uma dinâmica, uma dialética lá da esquerda crescente, né, de uma radicalidade socialista que vem se colocando. Quer dizer, ele sabe que isso vai chegar no Brasil e eles estão preparando as premissas, as condições para, dessa insurgência, eles se transformarem em uma radicalização à direita. Então, cabe a nós, sabendo disso, também nos organizarmos. Eu acho que é importante nós identificarmos o que é o governo Bolsonaro, mas é urgente, é ingente, é fundamentalíssimo que, nesse momento, nós da esquerda, especialmente o PT, que é o seu partido maior, haja com responsabilidade. Ao invés de pensar no cronograma eleitoral, vamos ter eleição para prefeito no próximo ano, vamos ter eleição para 2022. Primeiro que isso não está dado. Né? Nós não estamos falando de elementos da natureza, nós estamos falando de cronograma político. Num processo de ascensão ou de assunção do fascismo, de organização do que há de mais reacionário, eles não estão trabalhando com calendários institucionais, estão trabalhando com subterrâneo. Eles querem assaltar o poder do Estado, estabelecer uma agenda pavorosa de destruição do povo, dos seus direitos, e eles sabem que eles só podem fazer isso com muita violência, só podem fazer isso com o desmonte das conquistas do Estado de Direito. E eles estão preparando isso. Por isso é que ele não dialoga com a maioria, ele dialoga com o núcleo duro do Estado, ele dialoga com os setores do Exército, ele dialoga com os setores do capital financeiro, ele dialoga com os setores da mídia, para tentar criar um corpo pequeno de pessoas, um bloco, mas um bloco maciço de atuação, para avançar. E nós temos que fazer o quê? Nós temos que ficar parados esperando?
né? Vamos guardar a eleição, vamos ficar só digitando no Facebook os nossos protestos? Não, nós temos que criar, contrarrestar esse processo reacionário com o processo de uma outra radicalidade, que é a radicalidade socialista, democrática, é a radicalidade do povo, é a radicalidade da afirmação da democracia direta, a radicalidade da ocupação dos espaços da cidade, da valorização do uso das nossas próprias referências. Então é isso que nós precisamos fazer. Né? Eu acho que mais do que nunca nós precisamos construir um grande movimento de massas, um movimento na rua, um movimento que passa por valores culturais, que passa por valores da nossa identidade étnica, passa pela valorização dos índios, das mulheres, dos trabalhadores, porque não creiam que se vocês ficarem quietos, os fascistas não vão os admoestar. Não existe isso. Eles vão atacar, eles já declararam guerra a nós todos e nós precisamos reagir. Então, morreremos ou essa situação vai se agravar. Sempre lembrando que Hitler e Mussolini não implementaram seu programa de imediato. Eles tiveram acesso ao governo, o acesso ao governo é fundamental, por isso que nós quisemos, de todas as maneiras, tentamos construir a unidade para que eles não chegassem ao governo, não fomos passear em Paris, como foi o senhor Ciro Gomes, não nos omitimos. Quem foi passear em Paris não tem moral para criticar o seu Bolsonaro, porque é responsável pela sua ascensão. Isso. E é importante que, exatamente nesse momento, nós coloquemos as coisas como elas devem ser colocadas, mas exerçamos a nossa ação imediata, a nossa ação direta das massas. Nós não podemos ficar esperando a eleição, nós não podemos ficar num confronto de personalidades pequenas entre um ou outro partido da esquerda. O que nós precisamos é criar um forte movimento de massas para enfrentar hoje, já ontem, com imediaticidade, essas questões que estão sendo postas. Por isso que eu também queria reiterar aqui a crítica ao que foi feito em relação à ação do governador Camilo Santana de propor a reforma da Previdência nos moldes do senhor Bolsonaro. Isso é desmoralizante. Não adianta vir com argumento, não, porque o governo federal nos impôs isso, não os recursos dos estados, porque é o princípio da simetria constitucional. Primeiro, que essas questões não estão resolvidas, até porque essa reforma previdenciária ela é claramente conspiratória contra as bases da Constituição de 88 e seus princípios e fundamentos. Né? Então, a Constituição é uma medida no sentido privatista, vai contra todo o programa da Constituição de 88. Então, nós não podemos aceitar esse tipo de ação vindo de um governador que se diz do nosso campo, que se diz petista, mas que, na verdade, age em desconformidade com o programa histórico do PT e desmoraliza o PT. Porque nós estamos precisando agora reforçar o nosso patrimônio, as nossas referências para as lutas que advirão, que virão. E esse tipo de ação funciona exatamente para nos quebrar e para reforçar o discurso da extrema-direita de que todos nós somos iguais, que nós só lutamos por carguinhos. Veja aí, está no governo, mas está propondo a mesma coisa que o Bolsonaro. E convenhamos, é um discurso que tem sentido. Né? Como é que você pode dizer que é contra o Bolsonaro se você está aplicando no estado do Ceará as mesmas medidas e fugindo covardemente do enfrentamento político, do enfrentamento institucional a esses ataques. Né? Bom, uma coisa importante é o seguinte, diante de um quadro extremamente grave, o que a gente deve fazer? Certo? Então a gente percebe que nesse quadro grave, o que a gente percebe? Um desmonte do Estado, certo? Através da negação do enxugamento desse Estado, da negação de direitos e da acessibilidade a bens preciosos para a população, como a questão da saúde, como a questão da educação, e também um desmonte em relação à cultura brasileira, certo? E a própria autopercepção do brasileiro. Então, entendo que é urgente algumas coisas. Primeiro, a gente está na rua, a gente desenvolver uma unidade das esquerdas e do campo democrático. Estar na rua se está de diversas formas. Tanto a gente pode fazer a clássica passeata com
um propósito realmente político, concentrado, como a gente pode estar na rua através das nossas expressões culturais. Nós temos várias expressões culturais que são expressões de praça, certo? Eu fico pensando como é que vai ser o nosso carnaval deste ano de 2020. O carnaval do ano de 2020 vai ser com certeza marcado por uma disputa política. Antes de mais nada, porque a gente tem uma cruzada, infelizmente, uma cruzada evangélica, puritana, reacionária, certo? Que ela é uma verdadeira traição à cultura brasileira, porque ela trai vários elementos importantes da cultura brasileira, certo? A própria leveza da cultura brasileira, a própria alegria da cultura brasileira, a própria sensualidade da cultura brasileira, certo? A descontração dessa cultura brasileira, essa cordialidade desinteressada que também existe na cultura brasileira, ela está sendo desidratada por essa nova cultura, que é uma cultura do que existe pior dentro do evangelismo americano, certo? É uma cultura tribal no pior sentido da palavra, porque as pessoas se reúnem em torno das suas igrejas em detrimento da igreja do outro, certo? E elas fazem aquela reunião cooperativa, mas para os seus. Não existe um pensamento universal. E isso, me desculpe, isso não é cristianismo. Se tem só um minutinho. Se tem uma das coisas importantes do cristianismo, é que o cristianismo aponta por uma possibilidade da gente pensar dentro de uma dimensão universal, certo? A própria ideia de democracia universal, ela vai herdar e vai se inspirar muito dessa ideia que o próprio Cristo traz, né, de que você não precisa ter nascido cristão para se tornar cristão, você precisa abraçar uma ideia que tem o amor e o perdão como uma base principal, certo? Então nós não vemos na realidade um discurso de amor, a gente vê um discurso de ódio, a gente não vê um discurso de perdão, a gente vê um discurso de punição, certo? A gente não vê um discurso de compartilhamento, a gente vê um discurso de exclusão. Então, é importante a gente voltar às nossas matrizes culturais. Nós somos índios, sim. Por mais que eu, ao assinar um papel, não me coloque como índia, mas sou descendente de índio, me coloco como parda, é importante a gente reconhecer, sim, como herdeiro de uma cultura indígena e africana. Por quê? Porque isso vai ser um elemento importante para a gente pensar um Brasil mais próximo de si e dentro de uma perspectiva democrática. Então, é fundamental pensar a política dentro da aliança cultural. Nós não temos só um golpe político, nós temos um golpe civilizatório, nós temos um golpe cultural, certo? Onde você tem o desmonte, a criminalização de culturas que são culturas formadoras do próprio brasileiro. Certo? Então, assim, qualquer expressão nossa, é importante fazer uma aliança com os artistas e irmos sim para as praças. A gente pode estar na praça fazendo uma grande passeata, um grande debate sobre a questão da presidência, como a gente pode estar na praça simplesmente tocando samba, a gente pode estar na praça fazendo teatro de rua, a gente pode estar na praça mostrando, cantando e tocando o toré, certo? E isso é resistência, e isso hoje é um ato político. Simplesmente trazer as expressões culturais dos indígenas e dos africanos hoje é um ato político, certo? E a gente precisa estar atento a isso. Então, assim, para além disso, também tem uma coisa que eu vou concordar com o Nilton, é o seguinte. Infelizmente, alguns companheiros têm uma percepção pequena, caótica, inocente, irresponsável sobre os próximos meses e o ano que vem. As pessoas estão muito preocupadas e se vê muitas pessoas falando sobre a pauta eleitoral e as alianças que podem ser feitas em função da próxima eleição. Não, no meu entendimento, concordo com o companheiro Nico, não está seguro que a gente vai ter eleição em 2020. Primeira coisa, eu acho que ele está trabalhando sim para um tensionamento agudo, para a interdição da eleição, ou então
como ele, acredito que ele tenha falado, para uma eleição completamente farsesca, certo? Apenas para dar uma aparência de um processo democrático e dar mais legitimidade ao seu projeto de embrutecimento. É fundamental as pessoas terem responsabilidade, não olharem para os seus projetos pessoais, não olharem para os projetos do seu grupo político, porque o que nós temos risco é a nossa eliminação. A gente está com risco de não poder estar aqui na Casa Vermelha, de não poder dar entrevista, de não poder estar fazendo reunião que leve a sigla de um partido de esquerda. É isso que está em risco. Nós estamos sabendo de prisões arbitrárias, nós sabemos, e estamos doutores, né, dos vários escândalos relacionados a assassinatos, certo? A uma série de até situações que se investigado, podem sim ser concluídas até como torturas psicológicas, no caso de várias delações premiadas, onde as pessoas ficam presas e só saem se falar determinada coisa. Quer dizer, existe toda uma discussão e uma denúncia sobre isso, que está sendo mal apurada, mas em que, infelizmente, esse expediente continua a acontecer. Então, o que se está esperando? Né? Será que as pessoas têm a ingenuidade de achar que o senhor Bolsonaro e sua corja vai dar continuidade ao processo democrático? Certo? Não é possível que atualmente os partidos de esquerda, aquelas pessoas que se entendem realmente como um compromisso de esquerda, né, fiquem preocupadas com o pleito eleitoral de 2020. O que é urgente é a nossa sobrevivência política e até a sobrevivência física. É inadmissível as pessoas estarem preocupadas com o candidato de 2020. Porque senão nós não vamos ter candidato. Porque é fácil interditar fisicamente algumas pessoas, mas não é só isso. Vai ter interdição dos próprios partidos, vai ter interdição dos movimentos sociais populares. Eles já estão preparando o terreno para isso. Então a gente chama de um caráter de urgência sobre essa unidade realmente do campo de esquerda. Que aí eu concordo com ele. Não é possível que aqui no estado do Ceará as pessoas tenham ainda a ilusão de achar que o grupo político, que é uma verdadeira sigla partidária, Ferreira Gomes, está no campo de esquerda. É lamentável pelas várias posturas, porque nós sabemos da importância política que o senhor Ciro Gomes tem, o capital político que ele tem e tinha no período eleitoral. A ida dele para Paris é simplesmente assinar um cheque em branco para o fascismo. E nós lamentamos profundamente que o governador Camilo não tenha também uma postura mais incisiva em relação a esse tipo de postura e realmente mostra que tem um compromisso com os valores tradicionais do Partido dos Trabalhadores. Isso é importante colocar o seguinte: quando se critica o eleitoralismo, não se está querendo aqui eventualmente dizer que o processo eleitoral ou a ocupação dos espaços institucionais não sejam relevantes. Eles são, isso. Mas o que nós estamos querendo, na verdade, enaltecer ou aliás, destacar é que a centralidade não está no processo eleitoral. E que o processo eleitoral depende, em grande medida, do que nós fizermos agora nas próprias ruas. Ou seja, as eleições, elas não são dados da natureza. Não é porque elas estão escritas no calendário que elas ocorrerão assim como os astros fazem o seu percurso. Para que isso aconteça, é necessário que nós nos mobilizemos, porque eles estão gradativamente. Quem acompanha os jornais, quem acompanha todos os dias o que está sendo feito por esse governo, está vendo claramente o estreitamento com que eles estão matando a democracia do Estado de Direito. Hoje, a censura estabelecida a filmes que não conseguem mais ser passados em relação aos cinemas, a perseguição a professores que estão sendo explicitamente ameaçados, né? Você viu o ministro da Educação pregando que os alunos devem gravar vídeos para usar contra os professores, para delatar os professores num crime, né? Inclusive no que diz respeito ao direito à privacidade da imagem das pessoas, que a Constituição assegura, né? Quer dizer, então nós estamos vendo que paulatinamente
eles estão avançando sobre a ciência e tecnologia, estão avançando sobre o domínio das pessoas, estão impedindo que a liberdade de expressão e a liberdade de cátedra seja efetivada. Então, nada garante que, a depender dessas pessoas que estejam no governo, nós teremos eleições tranquilas. Nós só teremos eleições, e nós defendemos, obviamente, a importância que nós tenhamos as eleições, se nós conquistarmos e assegurarmos esses direitos nas ruas. Então, cabe a nós, exatamente nesse momento, para fazer face a essa ofensiva reacionária, porque o fascismo, como eu já tinha dito no meu início, ele não usa fundamentalmente métodos parlamentares, ele despreza a democracia representativa parlamentar erigida no período de construção da modernidade. Então ele se pauta por uma forma de plebeísmo burguês, de uma atuação direta, de uma tentativa, inclusive, de intimidação física. Eles não tanto no campo concreto, quanto se dá no campo simbólico hoje com as milícias digitais. Então nós precisamos urgentemente, dada a nossa condição de isolamento, porque ao concurso das mídias empresariais, dos oligopólios, no sentido de reforço do fascismo, como se deu na Alemanha. Né? Leiam a literatura de um Franz Neumann, Demerhoff, né? Vejam o filme Ovo da Serpente, do Bergman, tentem ler William Reich, quando ele fala sobre a psicologia de massa do fascismo, ou mesmo Revolução e Contra-Revolução na Alemanha, do Trotsky, que mostra o clima psicossocial que foi constituído para que o fascismo conquistasse poder na sua plenitude. Então nós não podemos estudar a história só para acumular conhecimentos. Nós precisamos estudar a história para usá-la nessa atual circunstância. Nós não podemos desprezar o que a história dos trabalhadores, do proletariado, nos legou. Nós não podemos deixar essa experiência ao largo. Então, faz-se necessário agora que as forças dirigentes, no caso especialmente do PT, que é o maior partido de esquerda da América Latina, que ele exerça essa sua responsabilidade nesse momento. Que ele consiga coesionar esse campo político, ideológico, cultural, porque a luta se dá em várias frentes. Né? Então, nós precisamos fazer frente a isso, porque as forças hoje elas penetram por diferentes lugares, inclusive pela dimensão religiosa. Né? Eles estão, na verdade, tentando fazer aquilo que no romance distópico da Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, se propôs a fazer, reestruturar o homem, um homem que seja funcional ao capital. Né? Porque toda essa dimensão, inclusive religiosa, qual é o grande Deus dessa gente? É o Deus dinheiro. Tudo é feito em função do dinheiro, da acumulação do dinheiro. E da prosperidade. Do capital que rentabiliza mais capital e que nós somos absolutamente desprezáveis. Essa figura do senhor Guedes, que hoje é o fiador desse pacto reacionário, porque o senhor Bolsonaro ele já não tem a mesma força anterior em termos de coesão da extrema-direita, é exatamente o cara que propõe isso. Né? Vamos acabar com a vida das pessoas, vamos ceivar as vidas das pessoas para que o capital aumente ou expanda a sua lucratividade. Tudo é pensado em cima disso, tudo é pensado em cima do capital. O discurso do moralismo é para vender por trás de tudo isso a mais escandalosa e nefanda corrupção que há, que é jogar tudo ou entregar tudo ao Deus dinheiro. Essa é a mais visceral corrupção que se pode ter. Aliás, essa construção do discurso moralista pela direita brasileira é uma coisa escandalosa. Né? Eles tentam, por exemplo, selecionar os fatos para atribuir a corrupção apenas a determinados setores, né? Que são, na verdade, identificados como inimigo, e eles tentam celebrar a pureza da esfera privada como se não fosse exatamente a esfera do capital, do grande empresariado, que é a matriz de toda a corrupção, de toda a captura do Estado e das suas instituições pelo dinheiro. Essa é a principal corrupção e é essa que nós precisamos atacar. Para concluir nosso bate-papo, estamos chegando a quase 50 minutos, uma pergunta para os dois.
as considerações finais e pergunto a vocês, os críticos fundamentalistas surtaram e não entenderam a lição do filme a Primeira Tentação de Jesus, dos Porta dos Fundos, né? Eu queria, Cila, e você também responder e as considerações finais. E parabéns pela belo debate. Gostaríamos da nossa redes sociais aqui também uma outra oportunidade. Então, você Primeiro, que a gente tem que elogiar o trabalho, né, da mídia livre, que é fundamental, é um suspiro de esperança e tem duas ações fundamentais. Primeiro, uma ação que diz respeito a uma formação, porque através das entrevistas a gente vai conseguindo construir, fazer uma espécie de mosaico do que está a realidade atual. Nos várias exposições aqui, né, de pessoas de campos diferentes, de militantes diferentes, de gerações diferentes, a gente vai construindo um retrato da realidade. Porque, infelizmente, os grandes grupos empresariais, né, midiáticos, o que eles são? Eles são, na realidade, não instituições realmente de jornalismo, né, de divulgação de fatos. Eles são, na realidade, instituições praticamente partidárias, certo? E que têm a intenção de formar a opinião pública dentro de um perfil que seja útil ao projeto grande capital. Então, é lamentável o que a gente vê, se você vai para todas as grandes redes de grande porte, né? Não existe um real debate sobre as grandes questões do Brasil. Existe um discurso afinado. E a gente só tem condição de saber o que realmente está acontecendo quando a gente tem acesso a vídeos como o que o Daniel faz e como outros tantos fazem, né, que vão trazendo uma voz dissonante dessa narrativa imperialista, dessa narrativa da grande burguesia. Então, assim, é muito importante que a gente, na condição de militante ou de cidadão, participe, se inscreva, contribua, porque isso é urgente, para a gente ter um pouco de sanidade até, né? Porque entra numa onda de pessimismo, que isso também, como o Nico disse, é adoecedor. Infelizmente, sobre o Porta dos Fundos, eu não vou comentar, porque ainda, lamentavelmente, não consegui ver. Então, eu não tenho condição de comentar. O que eu percebo é o seguinte: existe uma interpretação completamente equivocada, deturpada, chega a ser deturpada mesmo. Porque a hermenêutica, ela tem, ou seja, a interpretação, ela tem possibilidades, né? Eu posso ter uma interpretação sobre um determinado texto que não vai ser igual à interpretação do Newton nem do Daniel. Mas apesar de não ser igual, porque nós somos pessoas com cabeças e olhares diferentes, elas não podem ser totalmente discrepantes em relação ao próprio texto. Existe um limite no próprio exercício interpretativo. O que a gente está vendo é uma espécie de um novíssimo testamento, onde existe como o Newton fala, o Deus é o Deus dinheiro. O próprio discurso para que as pessoas se aproxeguem às várias igrejas é um discurso individual, não é um discurso de comunhão, e é o discurso da prosperidade individual. Em vez de ser um discurso de uma riqueza, em vez de ser de compartilhamento da riqueza, de comunhão dos bens, é um discurso do crescimento individual, e não que as pessoas não possam, não devam crescer individualmente, certo? Tudo bem, principalmente se a pessoa tem uma condição de vida muito precária, ascender socialmente é necessário, mas a questão não é essa, a questão é quando você coloca o outro como inimigo e quando você acha que o seu crescimento é uma graça, certo? A gente viu muito no período do IPI zero, onde muita gente comprou carro por conta de uma ação do governo da época. As pessoas colocaram nos seus carros propriedade de Deus. Primeiro faz uma coisa absurda e abjeta, que é misturar Deus com propriedade. Deus não é proprietário de nada. Deus simplesmente é.
propriedade é uma coisa humana. É aqui, o proprietário, ele é aquele que tem parte de algo. Então, se Deus é essa figura tão absoluta, tão onipotente, como é que ele pode ter parte de algo? Não existe isso. Isso é uma incompreensão, né? Uma depreciação da própria ideia de Deus, é um apequenamento dessa própria compreensão do que poderia ser uma figura de Deus. Então aí fica, Deus é o Senhor, é o justo. Na realidade, né, as pessoas fazem isso, elas humanizam Deus e percebem e instrumentalizam a sua relação com Deus e com, né, a força divina. As pessoas vão orar para ter a graça. Ninguém ora pela humanidade. As pessoas oram para conseguir as suas graças. É uma relação completamente instrumental. Você não ora para salvar pessoas que você não conhece. Aliás, eu sei que muita gente faz isso. O protestantismo em si tem uma leitura, posso ser protestante, ter uma leitura belíssima do Evangelho, né, e ter um viés generoso do cristianismo, mas infelizmente o que a gente está vendo crescer é um neopentecostalismo que é instrumental, onde a grande necessidade de a igreja é para você prosperar em detrimento do outro. E isso esse tipo de cultura ela é um terreno fértil para justamente essa política de morte, essa política da exclusão. Fechando só nesse pensamento sobre o fascismo no Brasil, certo? Eu percebo que, por exemplo, assim, diferente do que aconteceu na Alemanha, tá? Lá na Alemanha, a classe média alemã, ela teve uma elevação de vida, né? E eles procuraram fazer pelo menos um desenho de uma elevação daquilo que eles entenderam como valores tradicionais da cultura alemã. Aqui está tudo ao contrário. Nós estamos tendo um decréscimo da condição de vida do povo brasileiro em geral, e nós estamos tendo um achincalhamento da cultura tradicional brasileira, certo? Então, para concluir, eu acho que a gente tem que voltar às nossas tradições culturais, conhecer quem que nós somos, que parte índia bate no nosso coração, que parte africana, portuguesa ou tantos outros povos que participaram da construção desse país, como um grande ato de resistência também. Bom, para terminar, né, eu gostaria primeiro de enaltecer o papel que a mídia livre, especialmente o Daniel Bezerra, cumpre, porque eu sou um daqueles que defendem que os trabalhadores, os explorados, enfim, os setores que são historicamente excluídos no Brasil, não tenham não só um processo de financiamento das suas organizações, dos seus partidos, para que nós não dependamos do capital para nos financiar, quando nós tenhamos especialmente a nossa mídia, a nossa imprensa, para que nós não fiquemos à mercê dessa imprensa oligopolista que nós temos, infelizmente, no Brasil de uma maneira trágica, né? Porque todos vocês sabem que no Brasil 6 famílias controlam a mídia, controlam a TV, os jornais, tem propriedade cruzada, que nem nos Estados Unidos, o país, berço do liberalismo mais clássico, existe. Então, eu acho o trabalho que a mídia livre cumpre inexcedível, um papel de extrema importância, especialmente no momento em que nós vemos essa ascensão do neofascismo no Brasil e no mundo. Então nós precisamos de espaços públicos, nós precisamos nos apropriar desses espaços, né? Pensar a partir de lógicas que não sejam a lógica da mercadoria, a lógica da coisificação, da reificação, que é o que nós estamos vendo, né? Hoje a mídia tradicional ela virou um locus do grande espetáculo, né? Como diria Guy Debord, né? Quer dizer, da transformação das pessoas em meras partes de um grande evento para produzir mais valor, para produzir um maior ganho para o grande capital. Então nós precisamos mais do que nunca nos aproximar
da realidade imanente, se aproximar das pessoas concretas, se aproximar das pequenas experiências comunitárias, nos aproximar da história que as pessoas concretamente fazem, da cultura que elas efetivamente produzem, que muitas vezes é interditada pela grande imprensa, né? Enfim, dos saberes locais, dos saberes contra-hegemônicos, e só através de uma outra mídia, só através de uma mídia compromissada visceralmente com esses interesses, né? Porque não financiada pelos grandes grupos, porque não ligada aos circuitos de reprodução desses grandes grupos, é que nós podemos encontrar espaço para fazer a nossa voz ecoar, né? Então, eu convidaria a todos a vão lá, coloquem o seu nome, se inscrevam na mídia livre, né, dão aquela aprovação, participem do financiamento da imprensa, tanto da mídia livre quanto da imprensa operária, da imprensa dos trabalhadores, porque nós precisamos, como o Jornal Brasil de Fato, como as várias mídias que estão aí e que são, na verdade, preteridas, e não só preteridas, né? Hoje há uma criminalização crescente dessas mídias, porque o controle totalitário ele não se faz só através do Estado, ele também se faz através da burocracia privada, dos interesses dos grandes grupos empresariais. Não imaginem que o projeto fascista é um projeto apenas estatizante. Nós estamos vendo, aliás, as atuais circunstâncias em que vivemos valem como uma grande aula de ciência e de filosofia política. O que nós estamos vendo hoje no Brasil mostra a absoluta congruência, como é perfeitamente harmonizável o fascismo com o livre mercado, né? Na verdade, o fascismo era isso. Aliás, o próprio Hitler e o próprio Mussolini faziam prédicas a favor do livre mercado. Há várias referências do Mussolini a isso. Então, quando o Estado atuava no nazismo, ele atuava fortemente contra os trabalhadores, contra os processos contra-insurgentes, contra-hegemônicos, mas ele deixava o grande capital atuar muito livremente, né? Quem viu a lista de Schindler deve lembrar de como os campos de concentração eram funcionalizados para servir ao grande capital. Então não caiamos nessa esparrela de achar que fascismo é de esquerda, que nazismo é de esquerda, que fascismo é apenas uma expressão do poder mastodôntico do Estado. Ele é a expressão dos interesses privados. Na verdade, o fascismo é a expressão da ditadura do capital financeiro, onde eles se apropriam completamente do Estado. O Estado não é neutro, né? O Estado é a expressão dos interesses da classe dominante. Nós podemos até temporariamente utilizar-se desse Estado para servir aos interesses das maiorias, mas é sempre muito difícil, como nós vemos nas nossas últimas experiências. Então, é importante reforçar a imprensa operária, é importante reforçar a imprensa alternativa, é importante que nós lutemos pela democracia, porque não se enganem, os únicos setores que têm compromisso com a democracia, ainda mais no nosso país, são setores populares. As chamadas elites, os setores pequeno-burgueses, o grande capital especialmente, eles não têm compromisso com a democracia, não têm compromisso com os direitos humanos, não têm compromisso com o Estado democrático de direito. Então precisamos enfrentar isso. E quanto a essa questão da porta dos fundos, é muito interessante, né? Aliás, eu acho que ele exemplifica, traduz muito bem exatamente o tempo em que vivemos, o tempo do debacle, da degradação, da dominação burguesa. A burguesia, é importante lembrar que no século XVIII, século XIX, ela advogava a liberdade de expressão, ela advogava a laicidade do Estado, ela advogava a possibilidade do pluralismo de valores. E o que é que nós estamos vendo hoje? A interdição, não é só no Brasil não, é nos Estados Unidos, é na Europa, mas é particularmente aqui, a interdição da liberdade. Então o debate que estão querendo fazer em relação à porta dos fundos, eu nem cheguei a ver propriamente, mas é um absurdo, porque ele se dá em termos de blasfêmia, ou seja, um debate de fundamentalistas. Nós não podemos transformar o Estado numa correia de transmissão de grupos religiosos. É o mesmo discurso do pessoal do Estado Islâmico, é o mesmo discurso de todas essas seitas fundamentalistas, de fanáticos
a liberdade de expressão e de crítica existe para todo mundo. Eles fazem, aliás, de uma maneira muito desqualificada em relação à esquerda. Chamam o Paulo Freire de energúmeno, fazem toda sorte de baixarias e de coisas demenciais. E quando se critica a religião, se critica determinadas feições do que se pensa como mensagem de Deus, eles querem interditar. Interditar como? Né? Primeiro que você não pode interditar ninguém na sua liberdade de expressão. Você pode até responsabilizar juridicamente a posteriori pelo conteúdo daquele que foi veiculado, mas não pode tentar restringir a prioristicamente. E segundo, nós não podemos pensar o Estado como capturado por uma determinada moralidade. Nós tivemos séculos de história para separar a moral como elemento privado, como elemento subjetivo, da esfera pública. Foram séculos, muita gente morreu, né? Você teve a Guerra dos 100 anos na Europa, a Guerra dos 30 anos, em que morreram milhares de pessoas em função dessa confusão entre política e religião. Então separemos as coisas. Isso aqui que eu estou falando, aliás, é uma fala liberal, que no século XVII, XVIII, XIX seria perfeitamente aceitável. É por isso que eu estou destacando e salientando isso. Vejam o nível de afastamento que a burguesia tem dos seus próprios valores históricos. Isso é próprio de uma classe social em degradação, em decadência, que não tem mais compromisso sequer com aquilo que ela defendeu inicialmente. Por isso que cada vez mais a defesa do arcabouço dos valores civilizatórios, inclusive daqueles bons legados do liberalismo, dos bons modos da civilidade, é um legado que cabe aos trabalhadores e, claro, cabe ao lado de cá. O lado de lá só tem a nos oferecer fealdade moral, degradação e toda essa sorte de necrofilias que nós estamos vendo, infelizmente.